Meus caros irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, traga muita paz, saúde e inspiração divina para todos nós. Hoje nós estamos estudando, conforme a primeira parte do estudo, já o primeiro vídeo, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e também o seu primeiro item, o item de número 1. Passada aqui a introdução do Evangelho, com todos os comentários importantes colocados, tanto é que a introdução do Evangelho, antes que se iniciem os capítulos, tem cerca de 50 páginas e deve ser por nós estudado, relembrado, refletido. A gente vem para o primeiro capítulo, que não é à toa que Kardec o posicionou logo aqui, de início. Ou seja, nós já tivemos a oportunidade de mencionar que a ordem dos capítulos tem a sua razão de ser. Kardec, como um professor emérito, como um educador por excelência, um autor de livros didáticos, sobretudo trazia consigo a necessidade de encadear os conhecimentos, fazer com que eles fossem dispostos de maneira a construir a partir de um primeiro raciocínio, um segundo, um terceiro, para que a gente vá estudando, né, os itens, os assuntos em sequência, construindo conhecimento, construindo a lógica, a fé raciocinada que a gente precisa. Aliado à inspiração superior que o codificador tinha, veio para a gente, portanto, o primeiro capítulo do Evangelho intitulado Não Vim Destruir a Lei. Esse capítulo, meus irmãos, começa com a citação do Evangelho de Mateus no seu capítulo 5, ou seja, no Sermão do Monte, um trecho do Sermão do Monte, que nós já mencionamos que tem importância chave na construção do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é a síntese, a grande síntese da moral do Mestre. E no capítulo 5, nos versículos 17 e 18, Jesus falou o seguinte: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, Jesus afirmou no Sermão do Monte que não vinha destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Esse trecho, meus irmãos, interpretado erroneamente, junto com outras passagens bíblicas, e aí nós separamos uma que uma certa feita foi trazida por nós, por uma pessoa que nos procurou, divulgando a sua religião, de uma outra escola cristã de fé. Certa feita ele comentou um trecho do Novo Testamento numa carta de Paulo a Timóteo, onde consta em segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que a junção desse comentário de Paulo a Timóteo, mas essa fala do Cristo pode nos levar a fazer? Com que a gente poderia, meus irmãos, fazer com que a gente estudasse e tomasse como verdade absoluta todo o conteúdo daquilo que ficou configurado atualmente para nós como a nossa Bíblia, em seu Velho e em seu Novo Testamento. Ou seja, a gente poderia, portanto, pegar a fala do próprio Cristo, dizendo que não veio destruir a lei e os profetas, validando o Velho Testamento, e essa fala de Paulo, onde comenta que toda a Escritura é divinamente inspirada, como se todos os textos bíblicos tivessem inspiração e origem divina e, portanto, fossem a expressão incontestável da verdade. E aí, vez ou outra, a gente escuta alguns companheiros, alguns amigos, nos falarem, ou até mesmo nos abordarem, dizendo o seguinte:
Por que o Espiritismo estuda a Bíblia? Por que o Espiritismo não estuda toda a Bíblia? Ou isso para a pessoa que já conheceu e que já procurou inteirar-se um pouco mais. Por que dar ênfase no Novo Testamento? Por que do pouco manuseio, do pouco estudo, por exemplo, do Velho Testamento, se o próprio Cristo afirmou que não veio destruir a lei e os profetas? Isso é de grande importância, meus amigos, nós entendermos o porquê que nós, nos nossos estudos, nos nossos comentários, poucas vezes nos referimos ao Velho Testamento, em seus diversos textos, que inclusive constituem a maioria da Bíblia. Se a gente pega para dividir a Bíblia, quase que 2/3 dela, ou seguramente uns 3/5, compõem pelo Velho Testamento e outros 2/5 pelo Novo. Isso aqui numa conta rápida aqui, vendo pela quantidade de páginas de um e de outro. E, portanto, não é à toa que Kardec coloca esse tema para a gente logo no início. Para que a gente compreenda bem. E mais cedo do que a gente pode esperar, nós vamos ser defrontados por essas questões, por essa dúvida. É necessário que a gente saiba esclarecer. Então vamos lá, nós vamos começar a comentar e ilustrar isso. Logo no item 2º, Kardec começa a fazer algumas distinções muito relevantes para a gente, dizendo para nós o seguinte: na lei mosaica, ou seja, no legado de Moisés, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, nas tábuas da lei, que Moisés, recebeu, quando ainda estava em marcha com o povo, em fuga do Egito pelo deserto. E a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a lei divina não se modifica com o passar do tempo. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. E aí, então, Kardec nos mostra aqui o seguinte: o legado de Moisés se divide em sua parte divina, que ele recebeu nos 10 mandamentos, no Monte Sinai, que ele passa a citar um por um aqui nesse item 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 1º, e a lei civil, ou a lei criada, instituída por Moisés e de acordo com os costumes, com a compreensão e até mesmo com o atraso e com a barbárie do povo à época. Então, Kardec menciona para a gente os 10 mandamentos, que têm a sua validade até hoje, que são a base da justiça no mundo na atualidade. Comenta para a gente Emmanuel em uma outra obra. E, após citar os 10 mandamentos, o codificador comenta assim para a gente: é de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Então, meus irmãos, vejam aqui o que a distinção que a doutrina espírita faz para a gente, o codificador, conforme a inspiração superior recebida por ele, da falange do Espírito de Verdade, mostrando para a gente a diferença que tem entre o legado divino e o legado civil e penal de Moisés. Mostrando para a gente que ele convivia com um povo extremamente atrasado, que tinha uma tendência natural a ser turbulento e indisciplinado. O exemplo disso está no próprio livro Paulo Estevão. Quando eles levam Estevão ao Sinédrio, aquilo ali rapidinho, toda hora, vira uma bagunça. À medida que ele externa suas opiniões na defesa do Cristo, daí a pouco o povo já quer avançar em pedradas, em agressões físicas. A algazarra torna-se geral. A gente está podendo ver uma ilustração disso à medida que a gente avança no livro Paulo Estevão, mostrando o caráter de um povo ainda muito impulsivo, ainda muito indisciplinado. Então, continuando, Kardec explica:
para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvido se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça. É evidente que aquele que incluir entre os seus mandamentos este, não matareis, não causareis danos ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo-se da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Então vejam, meus irmãos, a diferença que a gente faz e o porquê de não conseguirmos distinguir isso no próprio texto bíblico. Moisés, ao organizar os seus livros, ao deixar os seus 5 livros, que iniciam para nós o Velho Testamento, ele não fez uma distinção como sendo, isso aqui é a minha lei civil que eu instituo, e isso aqui é o legado recebido de Deus, as instruções vindas da espiritualidade superior lá do Monte Sinai. Ele coloca tudo como tendo um caráter de origem divina. Para quê, meus irmãos? Para imprimir autoridade. De um Deus que era visto por aquele povo extremamente bárbaro e indisciplinado como um Deus terrível, como o Deus dos exércitos, como um Deus forte, para que colocasse freio à conduta das pessoas que eram muito atrasadas. E aí Moisés então colocou como se tudo tivesse origem divina, para que o povo respeitasse, acatasse, e não somente os 10 mandamentos. Portanto, toda essa parte das leis civis instituídas por Moisés, e nós vamos dar alguns exemplos, eram próprias àquele povo, e com o tempo caíram em desuso, foram revogadas, transformaram-se. Hoje em dia, nós não temos sequer resquícios delas. Vamos dar aqui alguns exemplos que a gente pode perceber pelo próprio Evangelho. O próprio Cristo, para muitas dessas leis, fez questão pessoal de mostrar de revogá-las, de mostrar o seu caráter atrasado e a sua falta de validade já ao tempo do Cristo e em desconformidade com as lições que Jesus trazia. Por exemplo, o que a lei mosaica previa para a mulher apanhada, tida, flagrada, observada em erro? Previa-se o apedrejamento em praça pública. Aí, o que o mestre fez? Virou diante dessa situação e virou para todos dizendo, mande a primeira pedra quem tiver sem pecado, revogando aquele dispositivo. Se a gente pega um dos livros de Moisés, nós vamos ver lá que tem alguns trechos que falam sobre alimentos puros e impuros. Aí fala lá, a carne de tal e de tal animal vocês comem. A de outro animal não convém comer, porque é impuro e torna o espírito impuro. E aí tem uma série de dispositivos, mais de 20 tipos de animais são citados, dizendo quais que poderia se comer a carne e quais que não se poderia. E tantos outros regulamentos nesse sentido. O que o mestre vira e fala? Não é o que entra pela boca que macula o homem, e sim o que lhe sai da boca, que é o que está cheio o coração. Porque da boca que partem os falsos testemunhos, as acusações, as ofensas, e é isso que torna impuro o homem, revogando aquele outro dispositivo da lei civil de Moisés. E o dispositivo mais conhecido e mencionado por todos nós, a chamada lei de Talião, ou olho por olho, dente por dente, Jesus a sepultou definitivamente quando instituiu para nós a necessidade do perdão, dizendo para a gente que a gente perdoasse 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, que a gente perdoasse infinitamente, que não guardássemos ódio, rancor, ressentimento, que fôssemos misericordiosos, indulgentes e tudo mais. Então, meus amigos, a gente observa o seguinte, o próprio Evangelho, a própria observância do Novo Testamento e das lições de Jesus invalidam, tornam obsoletas e tornam, revogam-se
uma série de dispositivos da lei civil de Moisés. Então, por que estudar coisas que o próprio mestre, que é o nosso guia, que é o nosso modelo, que é o governador da terra, que tem guiado a nossa evolução, por que nós vamos estudar textos antigos, parte deles já, muitos deles já revogados pelo próprio evangelho do mestre? É como se um estudante de direito, ao estudar processo civil ou processo penal, pegasse um código de 50, 70 ou 100 anos atrás. Ele vai estudar dispositivos de uma lei que não tem mais validade, que foram modificados conforme a evolução dos costumes, das pessoas, dos tempos, e assim acontece também com muito dos textos antigos. É uma comparação que a gente pode fazer. Além disso, meus amigos, tem um comentário muito relevante de Emmanuel, contido no livro A Caminho da Luz, que nós devemos nos lembrar dele com muita atenção quando a gente estiver diante de estudos, de leituras do Velho Testamento. Comenta Emmanuel para a gente no livro A Caminho da Luz, em seu capítulo de número 7, quando ele fala sobre o povo de Israel, o seguinte: estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça podem interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eminentes espiritualistas franceses, nestes últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Os livros dos profetas israelitas estão saturados, repletos de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Então vejam, meus irmãos, o Velho Testamento é isso. Conforme a visão, conforme as luzes que Emmanuel lança sobre a gente ao comentar sobre ele. Um livro repleto de simbolismos, repleto de códigos, ou seja, de conhecimentos secretos que somente os mestres primitivos da raça conseguiam interpretar fielmente e corretamente. E isso nos estudos atuais, quando a gente procura subsídios, vídeos a respeito, a gente verifica, por exemplo, que a língua hebraica era uma língua extremamente, não era uma língua por excelência escrita, e sim falada. Onde, dependendo da entonação, dependendo do contexto, uma palavra assumia vários significados diferentes. Portanto, a interpretação e a leitura ao pé da letra fatalmente vai nos levar a enganos. Fatalmente nós vamos nos enganar quando a gente estiver diante do Velho Testamento. Eu tenho, meus irmãos, um exemplo muito interessante que aconteceu comigo essa semana, por sinal. As minhas filhas, elas estudam numa escola católica, e nessa semana a mais velha, a Anália, ela trouxe para mim um trecho da Bíblia que foi lido na disciplina de ensino religioso. E que trecho que era esse? A história de Adão e Eva. E aí, então, foi muito interessante. E aí é quando a gente dizia no início do estudo de hoje que mais cedo ou mais tarde nós vamos nos deparar com a necessidade de conhecer isso que nós estamos estudando hoje. Por quê? Porque ela lia aquilo tudo e chegava a achar até engraçado pelas coisas que estavam descritas ali. Com a dificuldade ainda própria da criança de interpretar, de conhecer ainda mais uma linguagem figurada. Tanto é que estava ela e a irmã, ela lia, achava estranho ao mesmo tempo engraçado o que era ali descrito, e quando eu comecei a explicar para elas que havia muita linguagem figurada, a mais nova perguntou, mas o que é linguagem figurada? E aí então foi necessário explicar o que é uma palavra ou uma linguagem que
ao pé da letra não pode ser interpretada, que ali está escrito uma coisa, mas que quer representar outra. E dei para elas, inclusive, o exemplo das fábulas, que elas já conhecem, que é um gênero literário já mencionado na escola. Por exemplo, quando os animais adquirem feições, características humanas, falam, tudo isso para trazer uma lição moral, tudo isso para trazer lições para a gente, e aí então os animais assumem essas características humanas com o intuito de ensinar. Foi então que, ao comentar sobre Adão e Eva, eu tive a oportunidade de comentar com elas sobre os exilados de Capela, que, conforme consta também no livro A Caminho da Luz, o registro bíblico da história de Adão e Eva e do paraíso perdido é uma lembrança, é um registro que foi feito em alusão aos espíritos que habitavam num planeta distante, em volta da estrela de Capela, de um sol distante chamado Capela, e que, quando esse planeta passava por uma etapa evolutiva semelhante à que nós passamos hoje na Terra, mas como eles estavam endurecidos no mal, no orgulho, na vaidade, em todos os vícios que a gente hoje conhece na Terra, foram então exilados, expulsos daquele planeta e trazidos para a Terra, que à época vivia como se fosse no tempo das cavernas. E aí qual que era a impressão e a lembrança que eles tinham? Do paraíso perdido. Porque imaginem hoje nós, se nós perdêssemos a possibilidade de reencarnar na Terra, pelos nossos vícios, pela dureza dos nossos corações, com tudo que o planeta já nos oferece, medicina, anestesia, transportes, comunicações avançadas, vacinas, todo o conforto material, chuveiro quente, vaso sanitário, analgésico, enfim, tudo que a modernidade nos traz, que o nosso esforço enquanto humanidade coletiva nos trouxe. E se a gente então fosse levado para o tempo dos homens das cavernas? Qual que é a sensação que a gente teria? Que eu perdi o paraíso, né? Embora a gente tanto condene a sociedade atual, tanto reclame das mazelas, dos problemas que a gente passa, hoje em dia a gente vive muitíssimo melhor do que há poucas gerações atrás. Mesmo aqueles irmãos nossos que estão, às vezes, em condições de mais dificuldade material, por exemplo. Ainda assim, tem itens de conforto que há 300 anos atrás um rei da França não tinha, como banheiro e chuveiro elétrico, água quente, por exemplo, né? Então, meus irmãos, aí foi a oportunidade que eu tive de explicar tudo isso para elas. Falei para elas de onde vieram esses espíritos exilados, onde eles foram habitar na Terra, ou seja, como o povo de Israel, o povo hindu, o povo ariano e o povo egípcio, que eles trouxeram progresso para a Terra. Nisso, muitos voltaram para o planeta em torno de Capela, outros ainda permanecem aqui, endurecidos no erro. Ou seja, vejam como que é importante a gente compreender uma situação como o estudo nosso de hoje. O contexto dos textos bíblicos, especialmente do Velho Testamento. A simbologia presente neles e que nem sempre está acessível ou compreensível para nós, a não ser com as luzes da doutrina. Porque não fosse Emmanuel e outras obras espíritas nos explicando isso, como que a gente conseguiria interpretar esse simbolismo de Adão e Eva como sendo algo absolutamente simbólico e não como sendo o primeiro homem, a primeira mulher na Terra e toda a humanidade tendo derivado deles? Coisa que, inclusive, os textos do Velho Testamento contradizem. Porque numa certa descendência deles lá, fala que alguns dos seus descendentes viajaram pelo mundo da época e chegaram numa cidade onde tinham outros habitantes. Então, mostrando para a gente o simbolismo dessa história. Então é muito importante que a gente compreenda situações e leituras como essa. Bom, meus amigos, caminhando já para a nossa conclusão, nós vamos entender nem todas, aliás, poucas passagens do Velho Testamento encontram explicação para a gente atualmente na doutrina espírita. Talvez porque ainda não é o tempo. Talvez porque a gente ainda precisa
esperar o maior avanço da humanidade, precisa esperar a gente compreender o que já foi trazido e pôr em prática, que a gente já tem muito, né? Para que venham para a gente outras interpretações fidedignas, coerentes e que sejam aceitáveis por nós. Uma dessas passagens com a qual nós vamos concluir o nosso estudo de hoje tem um trecho do texto de Moisés no livro Deuteronômio, no qual ele proíbe a consulta aos mortos. Ou seja, no qual se proíbe o exercício da mediunidade, que se foi proibido é porque existia. E colocou isso como algo abominável, como algo a não ser praticado por parte dos crentes, como algo proibido. E muitas vezes, meus irmãos, alguns opositores da doutrina espírita referem-se a esse trecho dos textos de Moisés, que está, portanto, no capítulo 18 do livro Deuteronômio, como sendo algo que proíbe todo o conteúdo da doutrina espírita. Haja vistas as inúmeras comunicações dos espíritos recebidas por nós e que nos trouxeram essas obras, bem como também proibiria a prática mediúnica das reuniões mediúnicas em geral. Só que, em que contexto Moisés proibiu a comunicação, o exercício da mediunidade? E isso não está contido no livro Deuteronômio. O que acontecia à época? E isso, meus irmãos, consta numa página de Irmão X, intitulada A Proibição de Moisés. Está no livro Pontos e Contos. Conta-se que no deserto, no tempo de Moisés, grandes sábios da espiritualidade estudaram recursos de fornecer ao mundo novo roteiro de revelações. Então, a espiritualidade superior, que entrava em contato constante com Moisés, que era o líder e que era um médium espetacular, planejava uma forma de acelerar o progresso moral daquelas pessoas sob a tutela de Moisés. E resolveram, então, instituir a mediunidade, abrir os canais mediúnicos no mundo. Para tanto, isso aqui nós estamos resumindo a página, meus irmãos, para tanto, eles contariam com uma mulher que se vestiria de forma assim de forma a ocultar-se como mulher, para que não provocasse ali pensamentos inferiores daqueles que fossem ter com ela, para que ela também não se desequilibrasse afetivamente. E então instituiu-se e iniciou-se a mediunidade no mundo naquilo que ficou conhecido como sendo o oráculo, que era uma mulher médium que envergaria uma túnica masculina e não seria conhecida nem pela feminilidade interior, nem pela masculinidade aparente. Pois bem, conforme os benfeitores, os hebreus teriam direito de indagar com nobreza e valer-se do serviço em necessidades importantes, numa cota de 20% das atividades, reservando-se as 80% de possibilidades da tarefa ao plano espiritual. Então, qual que era o planejamento? Do tempo disponível para as comunicações mediúnicas, 20% seria destinada aos assuntos que diziam respeito ao povo, às instruções coletivas, que eram de interesse mais imediato das pessoas. E 80% teria por objetivo o quê? Educação moral. Trazer lições, por exemplo, interpretando os 10 mandamentos. A gente pode dar o seguinte exemplo: não matareis. Ele talvez viriam ali lições mostrando que o não matareis não significa só não cometer um homicídio. Significa não matar a esperança das pessoas, não matar o tempo das pessoas com a conversa improdutiva, tomando o tempo delas sem necessidade. E iria interpretar para a gente que não prestar falso testemunho é algo relevante, traria lições. Talvez tal como hoje a doutrina faz para a gente, ilustrando todo o Evangelho do Cristo, em lições, em contos, em crônicas, em parábolas, que nos deixam muito claro o ensino moral de Jesus. Esse era o objetivo. Só que o que aconteceu? Moisés alegrava-se, quem sabe,
talvez a iniciativa viesse a melhorar o espírito coletivo. Inaugurou-se o serviço com grandes esperanças. Mas, quando o povo reconheceu que os mortos se comunicavam efetivamente e que aquela organização se constituía de bálsamo e verdade, viram que aquilo era verdadeiro, que de fato um espírito de um parente, de um líder, de um conhecido era de fato ali o comunicante, o ministério assumiu características inquietantes. Então o que aconteceu? A multidão cercou a médium, cercou o oráculo e o povo ali começou a fluir de todos os cantos, em busca de consultas à espiritualidade. Só com que objetivo? Isso que nós vamos ver. A pitonisa, que se dedicara ao experimento com sincero otimismo, viu-se de um instante para outro, qual frágil barquinho no dorso de ondas enfurecidas. Então, antes um pouco, irmão X comentou que o objetivo de Moisés e da espiritualidade superior era inclusive de que ela ganhasse o pão com o suor do rosto, ou seja, era previsto que ela não vivesse da mediunidade, que ali não fosse um meio de vida, e sim que fosse algo a que se dedicaria nas horas de lazer e de descanso, tal como é hoje a mediunidade espírita cristã, sem uma dedicação exclusiva, sem um sacerdócio para aquilo. E aí então a multidão chegou de todo canto. Mas ninguém desejava elucidações referentes aos mandamentos divinos. Não desejava informar-se o povo quanto à natureza da luz que visitou o Sinai, e muito menos aceitava diretrizes edificantes para que mais tarde atingisse altos círculos da vida, para a evolução moral. O que as pessoas queriam? Gozar a hora presente, assenhorear-se de patrimônios dos vizinhos, ganhar guerras com o estrangeiro, armazenar trigo e vinho, pilhar terrenos devolutos, conquistar rebanhos indefesos, construir carros de triunfo sanguinolentos. Ou seja, toda aspiração era de caráter inferior, de caráter material. As pessoas queriam um jeito mais fácil de ganhar dinheiro, de conquistar a mulher do outro, de pegar a fazenda do vizinho, de ter o máximo de posses materiais, de gozo da vida material possível. Foi então que a espiritualidade superior sustentava, comenta aqui, para isso, o oráculo, ao invés de ouvir a espiritualidade superior que o sustentava na difícil empresa, passou a receber milhares de consultas sobre os mais rasteiros interesses da vida material. O povo apenas procurava fugir à execução dos desígnios de Deus. Em face dos benfeitores que vinham atendê-lo, solicitamente, intentava somente tirar as dificuldades benéficas, resolver questões profundamente inferiores da vida, com plena obtenção de favores baratos e elixires da juventude. Ninguém queria trabalho, iluminação, elevação, conhecimento, aperfeiçoamento ou melhoria individual. Tantas lutas foram acesas que os missionários de cima resolveram interromper a experimentação. Então, o que a espiritualidade resolveu? Olha, em vez de ajudar, está atrapalhando. Então, nós vamos cortar a mediunidade. O grande legislador, Moisés, apavorado com as atitudes de sua gente, porque aí o povo entrou numa algazarra muito grande, numa agitação geral, escreveu então as célebres palavras do capítulo 18 do Deuteronômio, situando a consulta aos mortos entre os assuntos abomináveis. E a proibição perdurou, ou seja, essa lei de Moisés serviu para aquele povo naquela época e perdurou oficialmente no mundo por mais de 1000 anos, até que o Cristo em pessoa a abolisse. No cume do Tabor, conversando com o espírito do próprio Moisés perante os discípulos espantados. Então aqui a referência à transfiguração do Tabor, onde Jesus revogou mais uma disposição da lei civil de Moisés, reinstituindo no mundo a prática mediúnica no seu tempo e que chega até os nossos dias atuais. Então, meus amigos, é isso. É muito bom a gente ter a luz da doutrina para nos esclarecer sobre esse ponto.
mostrando para a gente que a nossa prioridade em matéria de estudo é a fiel compreensão do Evangelho do Cristo, da Boa Nova do Mestre, porque essa compreensão há de nos lançar luzes sobre o próprio Velho Testamento, para que a gente saiba distinguir o que era de caráter transitório e o que era de caráter divino e definitivo, como é o caso dos 10 mandamentos, que, tal como Jesus não extinguiu, não aboliu, pelo contrário, veio dar cumprimento, o Espiritismo hoje também não vem extinguir nem Moisés, nem as lições de Jesus, mas dar-lhes cumprimento, dar-lhes execução, dar-lhes clareza, dar-lhes coerência, permitir que a gente compreenda tudo. É isso, meus amigos, o nosso estudo de hoje. Perdoem-nos por passar um pouco do tempo, mas em virtude da extensão do assunto, a gente tem dificuldade, às vezes, de sintetizar um pouco mais. Que Jesus nos ampare a todos e façamos agora a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória para todo sempre. Que assim seja. Com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre amado, agradecemos ao alto, bem como ao nosso querido Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, e damos por encerrados nossos humildes estudos, na santa e bendita paz do Senhor. Que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos.